Queridos, Deus abençoe. Um dos principais pontos desse modelo é a célula. A célula para a gente, queridos, é a alma do negócio. É muito importante que você participe de uma célula. Se você ainda não está numa célula da igreja, não perca a oportunidade de participar de uma célula essa semana. Nós temos 8 células aqui na igreja, 4 aqui na Zona Sul e 4 lá na Zona Norte. Dias alternados diferentes, horários diferentes. Então você tem célula na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então você pode escolher a melhor célula com o melhor perfil para você, para que você participe desse momento. Nós temos o WhatsApp da nossa igreja, você já sabe, né? Se você ainda não anotou o WhatsApp da igreja aí, faça isso. Nós temos também ali plaquinha ali na saída, ali na porta também de entrada. Você pode ali escanear o QR Code, você pode anotar o número de telefone da igreja e aí você terá ali algumas opções, inclusive você pode pegar ali as informações sobre os horários e dias das células, os locais de reunião. Você pode também falar com o pastor, pode mandar um recadinho lá, queria falar com o pastor, eu vou ter o prazer de poder entrar em contato pessoalmente com você. O que você não pode deixar de participar desse movimento de Deus na sua vida. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está distrito a esse relacionamento púlpito-templo. E isso, na verdade, é somente uma parte daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, na célula, a gente dá continuidade àquilo que nós temos vivido aqui na igreja. Não perca essa oportunidade. Amém, queridos? E aí você anota aí o WhatsApp da igreja. Você que está frequentando a igreja e que gostaria de conhecer mais, anota aí o WhatsApp, vai ter ali acesso às informações e também você pode conversar com o pastor. Amém, queridos? Eu quero dar continuidade à nossa campanha Alfa. Nós estamos na 2ª semana da campanha Alfa. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns líderes de célula da nossa igreja, de como tem sido a campanha nas nossas células. E nós temos visto aí que as pessoas têm participado, se envolvido, e tem sido muito bacana esse momento. O Alfa, queridos, é na verdade um momento em que nós estamos falando sobre fundamentos da nossa fé. Nós também estamos encorajando a que as nossas células possam trabalhar de forma evangelística, convidando pessoas para que possam conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. E essa semana nós estamos na 2ª semana do Alfa e eu tenho pregado aqui sobre o tema daquilo que nós vamos estar conversando nas células. Então, por isso que é tão importante você participar da célula, porque você vai ter ali a continuidade daquilo que estamos falando aqui no púlpito, aqui no domingo. E eu quero conversar com você hoje sobre o tema Quem é Jesus? Quem é Jesus? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16 e nós vamos ler os versos de 13 a 16. Mateus capítulo 16, versos de 13 a 16. E você também pode acompanhar aqui pelo telão. Diz assim a palavra de Deus: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, igreja? Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Que nenhum de nós que entramos aqui saiamos como entramos, mas que todos nós possamos ouvir a tua voz. Nós aqui no presencial, assim como também aqueles que estão no online, que sejamos todos tocados pela tua presença nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, todos nós, todos no mundo, de alguma forma já pensaram em ser famosos um dia. Tenho certeza que você gostaria de ter reconhecimento pelas suas habilidades, seja em que área for,
que você gostaria de ter reconhecimento. Até porque, queridos, uma das necessidades que temos como seres humanos é sermos reconhecidos, é termos o nosso espaço, o nosso lugar no mundo, é termos de alguma maneira algum tipo de influência no mundo, algum tipo de influência no lugar em que vivemos. Ninguém quer passar em branco pela vida, ninguém quer ser mais um no meio da multidão. Na verdade, queridos, existem uma série de fatores que determinam como ser famoso. Por exemplo, no mundo hoje, famoso é aquele que tem um grande número de seguidores. Também você pode medir a fama de alguém pelas riquezas construídas, pelo seu poder de influência. Apesar de existirem tantas pessoas que, dentro do contexto da visão do mundo de sucesso ou de fama, nós temos tantas pessoas que alcançaram esse padrão, ninguém na história da humanidade foi tão famoso quanto Jesus. Sabe, querido, Jesus foi, sem dúvida nenhuma, a personalidade mais importante e mais determinante dentro do contexto da história. Por exemplo, nós dividimos o nosso calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. Nunca se compôs no mundo inteiro, ao longo da história da humanidade, tantas músicas e nem se pintaram tantos quadros sobre qualquer outra pessoa além de Jesus. Não é à toa que a revista Times nomeou Jesus como a pessoa mais influente da história. Você sabia disso? Alguns dizem que Jesus foi um socialista. Alguns dizem que Jesus foi um ser superior. Alguns dizem que Jesus foi uma energia. Para você, quem é Jesus? Sabe, querido, Jesus é a figura mais importante do cristianismo. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição são os pilares da fé cristã. E Deus só pode ser conhecido por meio de Jesus. Jesus é a figura central do cristianismo. Não há dúvidas sobre a existência de Jesus. Porque existem diversas evidências históricas que comprovam que Jesus existiu, que Jesus de fato andou por essa terra. Há mais menções a Jesus do que a Tibério César na literatura antiga. Sabe, queridos, há muitas citações de Jesus, não só dentro do contexto bíblico, não só dentro do contexto do cristianismo, mas dentro do contexto histórico em geral. Nós vemos que Jesus é uma figura que aparece em todas as culturas do mundo pela história. Flávio Josefo, um historiador famoso, ele cita que Jesus foi um mestre realizador de obras admiráveis. O fato é que nenhum historiador sério nega a existência de Jesus, pelas evidências históricas que Jesus deixou ao longo da história da humanidade. Se não bastasse essas evidências fora da Bíblia, o próprio Novo Testamento nos apresenta uma série de relatos inquestionáveis sobre a existência de Jesus. Mas por que então deveríamos crer que o Novo Testamento, que a palavra de Deus, é de fato fiel aos escritos do tempo de Jesus? Por que devemos confiar de fato naquilo que a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento acerca de Jesus? Será que Jesus realmente falou o que disse? Será que realmente Jesus viveu aquilo que está registrado no texto bíblico? Se nós formos trabalhar cientificamente em relação a uma análise da veracidade do texto da palavra de Deus, da Bíblia, do Novo Testamento acerca de Jesus, nós vamos então saber que existe uma ciência chamada crítica textual. E a crítica textual é uma ciência que é utilizada para validar todo e qualquer escrito como sendo ou não um escrito histórico, digno de veracidade, digno de validade. Se nós utilizarmos a ciência da crítica textual e compararmos os manuscritos antigos e analisarmos se há distorções nas versões, até chegar
a uma conclusão, nós vamos ver que, de fato, dentro do contexto da palavra de Deus, não existe um texto tão fidedigno na história do que o texto do Novo Testamento, porque o texto do Novo Testamento tem escritos inúmeros ao longo da história, que todos eles unidos trazem uma mesma coesão literária, ou seja, queridos, seja dentro do contexto do cristianismo, seja dentro do contexto bíblico, seja dentro do contexto histórico, ninguém pode negar que Jesus de fato foi alguém que influenciou profundamente a cultura da humanidade, a humanidade em geral, a nossa história. E por que isso é tão importante? Porque, queridos, quando nós entendemos que Jesus é a resposta de Deus para o homem, quando nós entendemos o quanto Jesus é importante na nossa vida, nós iremos então perceber que todas as demais coisas na vida da gente perdem a sua importância diante da necessidade que temos de termos Jesus presente na nossa vida e na nossa história. Todas as demais necessidades humanas, todas as outras coisas das quais precisamos, necessitamos, ansiamos ou buscamos, perdem a sua importância diante da necessidade que nós temos como seres humanos de vivermos na presença e no convívio de Jesus. Afinal, quem é Jesus? O que Jesus disse de si mesmo? Porque, na verdade, queridos, nós temos tantos textos em que Jesus se autodefine. E como Jesus se autodefine? Como Jesus trata acerca de si mesmo? Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou a vida. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jesus se autodefine como aquele que é o único que pode alimentar a fome espiritual do meu e do teu coração. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o pão da vida. Todos nós, queridos, carregamos cansaços. E Jesus então diz que Ele é aquele que alivia do cansaço. Porque Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus é o alívio das cargas humanas. Em muitas oportunidades, Jesus disse às pessoas, seus pecados estão perdoados. Jesus é aquele que perdoa pecados. Jesus é aquele que constrói novas histórias, recomeços. E nesse contexto, então, queridos, líderes religiosos ficaram revoltados com Jesus, porque entendiam que somente Deus era capaz de perdoar pecados. Mas Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, encarnado para trazer a mim e a você a possibilidade de restauração. E Jesus disse, quem me recebe, recebe o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Queridos, religiosos ficaram chateados demais porque Jesus se igualava a Deus. Quando, na verdade, o que Jesus era de fato era a extensão de Deus na terra. Jesus é aquele que nos traz novamente a possibilidade de termos com Deus pleno, perfeito, íntimo e profundo relacionamento. O vocalista da banda U2, uma banda de rock, Bono, ele foi questionado sobre a sua fé em Jesus. Perguntaram para o Bono, Jesus está entre grandes pensadores ou mestres religiosos, mas filho de Deus não é meio absurdo? Bono então respondeu, não creio que dê para simplificar dizendo que ele foi apenas um pensador
ou filósofo, porque na verdade ele sempre disse que era o Messias. Por isso foi crucificado. Foi crucificado por se dizer o Filho de Deus. Ou ele era um lunático ou Filho de Deus. Acho difícil aceitar que todos estes milhões e milhões de seres humanos, metade da Terra, há 2000 anos, tenham tido suas vidas tocadas e inspiradas por um lunático. Eu não creio. Sabe, queridos, é muito mais fácil crermos em Jesus do que não crermos. Porque as evidências acerca de Jesus, acerca da existência de Jesus, acerca dos feitos de Jesus, acerca das palavras de Jesus são tão grandes em toda a história humana, que faz com que então seja quase que impossível reconhecermos Jesus, entendermos Jesus, sabermos quem é Jesus. Nunca ninguém foi tão famoso quanto Jesus. E sabe por que Jesus era tão famoso? Não era por ele ser bondoso, sábio ou preocupado com as pessoas apenas. É porque Jesus era Deus. Por isso Jesus foi tão conhecido ao longo da história da humanidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus traçou uma linha na história humana. Deus traçou uma linha reta na história humana, pela qual Deus trouxe Jesus a este mundo para que eu e você tivéssemos com Deus relacionamento. Essa história foi traçada pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, pela direção de Deus, pela ordem de Deus. Foi Deus quem reconstruiu o caminho pelo qual eu e você pudéssemos ter com Ele esse relacionamento. Deus trouxe, através de Jesus, a possibilidade de estarmos novamente em comunhão com Ele. E Jesus é Deus porque participou com Deus de toda a história da humanidade, do princípio até o fim, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a palavra de Deus está intimamente relacionada ao fato de que Jesus é o Senhor e Salvador, que Jesus é aquele que tem sobre si a possibilidade da redenção humana. Jesus é Deus. João capítulo 1, versos 1 a 12, a palavra de Deus diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, recebe aí nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 6, verso 35, a palavra de Deus diz que Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. João capítulo 8, verso 12, a palavra de Deus diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 6, verso 51, a palavra de Deus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus é Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Jesus é Deus. Jesus é Deus.
É Deus Todo-Poderoso e é Deus que caminha comigo e contigo todos os dias da nossa existência. Você já pensou nisso? Sabe, queridos, Jesus é aquele que caminha contigo em todas as circunstâncias da tua vida. Jesus é aquele que te socorre em todas as circunstâncias da vida. Ah, queridos, quando nós entendemos que Jesus não é somente um personagem famoso da história, quando nós entendemos que Jesus não está adstrito às letras da Bíblia, que Jesus não está adstrito a um contexto temporal ou histórico, mas que Jesus é Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que atua de forma sobrenatural, nos conduzindo à vida eterna em Deus. Nós podemos então perceber que Jesus pode ter conosco relacionamento. E sabe, queridos, uma das coisas que nós vemos em Jesus é que Jesus teve sim uma vida milagrosa. Ele curou doentes, ele multiplicou pães, ele ressuscitou mortos. De fato, os ensinamentos de Jesus eram além da mente humana. Por exemplo, quando Jesus encontrou a mulher adúltera, ele disse para aquelas pessoas que estavam ali acusando aquela mulher de adultério, dizendo que a lei de Moisés ensinava que ela deveria ser morta por apedrejamento, porque ela havia sido pega em adultério. Jesus, então, olhando para aqueles que acusavam aquela mulher, disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Após Pedro negar a Jesus, e por 3 vezes Pedro negou, dizendo que não conhecia Jesus, que nunca o havia visto, que não sabia quem Jesus de fato era. Jesus, então, ao encontrar-se com Pedro, depois que Pedro o havia negado, ele simplesmente chega diante de Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E ao que Pedro respondeu sim, Jesus então diz: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu acredito em você, mesmo depois de você ter errado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Os ensinos de Jesus são além da mente e da capacidade humana de compreensão. Não existe nenhum outro personagem na história da humanidade como Jesus. Os ensinos de Jesus são a base para culturas e civilizações ocidentais. Mas o que Jesus de fato é para você? O que Jesus de fato representa para a tua vida? Será que Jesus é verdadeiramente o personagem mais importante da tua história? Será que Jesus verdadeiramente ocupa o lugar que ele merece na tua vida? Será que verdadeiramente Jesus é aquele com quem você se relaciona todos os dias? Será que Jesus é verdadeiramente teu amigo, teu confidente, teu conselheiro, aquele que caminha ao teu lado? Quem é Jesus para você? Porque, na verdade, queridos, dentro do contexto da história da humanidade, dentro do contexto bíblico, dentro do contexto daquilo que estamos vendo e lendo e aprendendo e recebendo aqui nessa noite, Jesus é aquele que opera maravilhas, Jesus é Deus Todo-Poderoso, Jesus é o começo e o fim, Jesus é aquele que traz um novo caminho, Jesus é aquele que nos liga novamente a Deus, Jesus é o Senhor, Jesus pode fazer um milagre acontecer na nossa vida e na nossa história, porque não há impossíveis para Jesus. Mas quem é Jesus para você? Será que Jesus de fato para você é esse Senhor? Será que Jesus para você é de fato teu Salvador? Será que Jesus é de fato aquele com quem você tem um relacionamento íntimo e pessoal? O que eu quero convidar você nessa noite é para que você tenha em Jesus a base da tua existência, a base da tua história.
todo e qualquer prédio, por mais alto que seja, por mais belo que seja, por mais caro que seja, por mais interessante que seja, se não tiver uma base firme, uma base sólida, tende a ruir diante das adversidades.